Estamos de volta com mais notícias aqui na RBC. Na bancada agora recebo a doutora Virgínia Machado, advogada e companheira aqui da RBC, apresentadora do programa Viva a Vida. Tudo bem? Bem-vinda. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer retornar. Feliz 2019 para você e para todos. Muito obrigado, para todos nós. Vamos falar de imóveis, né? A doutora é advogada e trabalha muito nessa área de imóveis. Em relação hoje, doutora, às pessoas que compram um imóvel, geralmente comprando até o imóvel na própria planta, Sim. E depois essa pessoa desiste de comprar o imóvel. É uma grande dor de cabeça ou nem tanto? Sempre foi, na verdade, sabe, Reinaldo? A dor de cabeça vem porque a pessoa não consegue pagar muitas vezes. Diante desse quadro de recessão que o país atravessa. Então, as pessoas compraram o imóvel e querem devolver para a construtora. Vamos simplificar. Como é que faz isso? Ela tem que ter o dinheiro dela de volta. A construtora não vai poder ficar com o dinheiro todo que ela pagou. Então, ela quer o dinheiro de volta, mas a construtora pode reter uma parte desse valor a título de indenização. No judiciário, os juízes estavam indo assim, que de 10% a 25%. A construtora poderia reter de 10% a 25% do valor pago. Mas já tem uma lei que foi definida justamente para trazer segurança jurídica às construtoras. Porque elas falavam que elas não sabiam quanto de caixa elas iam ter, inclusive para investir em outros empreendimentos. Muito bem, ficou definido então que pode reter até 25% do valor pago e tem que devolver esse valor de forma integral até 180 dias depois da decisão final. Isso se for para o judiciário. Porém, quando a construtora tem aquele processo de desafetação, que é uma lei também, que já é antiga, porém as construtoras elas não estavam aderindo a essa situação porque elas têm que destacar uma parte do patrimônio delas para evitar que os compradores fiquem sem o imóvel em caso de falência, como já aconteceu várias vezes. Só que essa situação as construtoras não eram obrigadas a fazer. Porém, se ela estiver dentro dessa circunstância da desafetação, ela vai poder reter até 50% do valor e vai devolver o dinheiro para o comprador após o habite-se. Então, se você me permitir, eu vou pegar aqui na lei justamente alguns tópicos que eu acho que são muito importantes para nós deixarmos bem claro para o nosso telespectador. Perfeito, lógico, até porque não é uma volta imediata do dinheiro, né? Então, a pessoa tem que ter paciência e o conhecimento da lei. Tem que ter o conhecimento da lei. Ela tendo o conhecimento da lei, justamente ela vai ter condição de estar buscando aqui de uma forma mais rápida até uma negociação extrajudicial. Não precisa ir para o judiciário, judicializar a questão. Ela pode ir direto na construtora, tem a lei, ou seja, tem que ser cumprida, certo? Então, 25% do valor da multa por distrato que não for constituído no patrimônio de afetação. Então, se não tem patrimônio de afetação, a construtora pode reter 25% do valor pago. 50% é o percentual da multa por distrato de imóvel na planta, constituído em patrimônio de afetação. Então, a construtora que fez isso vai ter essa vantagem. E aí, o cliente perderá integralmente os valores pagos com a comissão de corretagem, que havia também essa discussão. Sim. Porque ele paga no começo, né, 10, 15 mil de corretagem, e aí, quando faz o distrato, tem que devolver esse valor da corretagem ou não? Então, agora já ficou definido que não tem que devolver. Não incidirá cláusula penal se o comprador encontrar, por exemplo, um substituto que assuma os direitos e obrigações originais, desde que haja devida anuência da incorporadora, da construtora. Então, por exemplo, eu não consigo mais pagar, mas eu pego o Reinaldo e falo, Reinaldo, você quer assumir as minhas obrigações nesse contrato, desde que a construtora e a incorporadora aceite você como meu substituto, está tudo certo, então não tem nenhum pagamento de multa. 180 dias é o prazo para restituição dos valores ou se houver patrimônio de afetação, após
30 dias da obtenção do habite da incorporação. Então, olha como é muito mais vantajoso para a construtora que tem separado ali o patrimônio de afetação. O valor da multa cabível deve se limitar aos valores já pagos pelo comprador que ainda não está usufruindo do imóvel. 7 dias é o prazo para arrependimento da compra a partir da assinatura do contrato. Porém, não pode ser na construtora. Se for em estande de venda, se for fora da sede da construtora, tem o direito de 7 dias de arrependimento. Fiz lá o contrato com a construtora, Reinaldo, e me arrependi. Eu acho que não vai caber no meu orçamento. Tenho 7 dias para destratar sem qualquer penalidade. Mas não pode ter sido feito o contrato na sede da construtora. Porque se você foi lá na construtora buscar esse serviço, esse produto, então é sinal de que você já sabia o que você queria. Aí você não tem o direito do arrependimento. Não tem o direito do arrependimento. Tá. Mas se foi no estande de vendas, se foi fora da sede, aí subentende-se, a lei subentende que você foi laçado. E que você fez as coisas sem pensar direito, então você tem aí uma semaninha para se arrepender. Por impulso, né? Por impulso, muita gente compra assim, né? Tem a oferta, a oportunidade, né? E acaba aproveitando. E tem os folders, tem aqueles vendedores que vêm te abordam. Então, tudo isso traz o direito de arrependimento de 7 dias, tá? Atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel vendido na planta não vai gerar ônus à construtora, que era também uma dúvida e a gente discutia muito isso no judiciário. Se eu não posso atrasar 180 dias o valor da minha prestação sem pagar multas, sem pagar juros e tudo, por que a construtora... Sim. Então, pode ter. Então, não havia contrapartida. Mas agora ficou definido em lei que ela pode atrasar sem qualquer ônus. Se o atraso for superior a 180 dias da data que está lá no contrato para entrega do imóvel, né, isso não ocorreu, aí o comprador poderá desfazer o negócio sem qualquer ônus, ele vai ter direito de receber todo o direito que ele pagou, além da multa prevista em contrato em até 60 dias. Então, já define também o prazo para receber isso. E o cliente pode optar ainda por manter o contrato, mesmo com atraso na entrega do imóvel, mas a construtora vai ter que pagar para ele 1% por mês do valor de atraso com uma multa, tá bom? Pode optar ainda por manter o contrato com direito à multa de 1% por mês de atraso. Eu entendo que esse 1% é sobre o valor do contrato, sobre o valor do imóvel, porque é como se fosse uma indenização de um aluguel que a pessoa está deixando de receber naquele imóvel ou está pagando porque não está usando o imóvel. A construtora coloca uma data para fazer a entrega, não entrega. Não entrega. A partir dali, aí sim pode estar, o consumidor pode estar buscando essa indenização de 1% do valor do imóvel, do contrato, né, a título de indenização. De uma maneira geral, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, as construtoras, elas cumprem cronograma, as pessoas acabam... indo até o final, não, eu comprei o apartamento, não quero, não me arrependi. Acontece de tudo. Tem muito arrependimento, tem muitas pessoas que não conseguem honrar com as prestações, às vezes até procura o escritório porque já está com 3, 4, 5, 6 meses em atraso, está com juros de mora, está com multa, e está com medo, lógico, de perder tudo que pagou. Também não é justo, não é verdade? E a construtora, muitas vezes, ela quer cobrar assim 10, 12, 15% do valor do contrato, que é muito superior, isso equivale a, por exemplo, 50% do que ele já pagou. Você entendeu a diferença? Então, agora ficou definido, não. Pode reter 25%, até 25% do que a pessoa já pagou, não do valor do contrato. Entendeu? Então, é muito mais, vamos dizer assim, muito mais justo. Para a construtora, que agora tem uma segurança, inclusive jurídica, porque ela ficava à deriva, é o que o juiz definir. 5%, 10% ela pode reter, 15%, 20%, 25%. E agora as duas partes já sabem. Já sabem. Então, eu acredito que isso vai facilitar os acordos extrajudiciais, direto consumidor com construtora, com incorporadora. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação da doutora Virgínia Machado, advogada, também apresentadora aqui da casa, né, do programa Viva a Vida, inédito sempre às sextas-feiras, às 21 horas. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito bem, estamos encerrando essa edição do Mais Notícias.
Você nos acompanha também pelo site da rede RVC. Tem o nosso e-mail para você mandar sugestão de pautas. Também estamos interagindo com você nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Deus abençoe e até mais.